Fala, Nick aqui, mais um vídeo. Você tá bom? Então, a gente vai falar sobre o problema da sua identidade, de você se reconhecer como tal, como indivíduo, né? Quem é você? Ontem eu tava vendo, desculpa se eu ficar meio cafungando porque eu tô um pouco resfriado. Ontem eu tava vendo um filme com meu filho, o nome do filme é Os Incríveis. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer essa animação, é muito legal. Ela faz uma crítica sobre heróis, né? E é uma família, pai e a mãe, com três crianças, né? Um é bebê e um casal, né? E é interessante que tem o decorrer da história, é interessante você ver lá, mas chega um momento que vai ter que todo mundo atuar como herói. Só que os filhos nunca tinham feito isso. E a mãe, naquele momento de desespero, numa hora que estava tendo que, de algum jeito, solucionar um problema lá que estava existindo no filme, ela fala com a filha dela: olha, agora é o momento de você me ajudar. Então não esqueça de colocar a máscara. Você tem que preservar a sua identidade. Interessante. Quando você vê essa observação da heroína, da mãe, falando isso, né? Você tem que preservar a sua identidade. O que ela quis dizer com isso? Imagina que um herói é aquele que de algum jeito transporta aquela ideia de salvação. Qual é a função do herói? A função do herói não é salvar. Salvar quem? Salvar uma pessoa? Pode ser uma pessoa, pode ser um conjunto de pessoas, mas ele tem a responsabilidade de salvar. Mas quando o herói salva, ele não pode demonstrar de fato quem ele é, mas assim a sua ação é a mais importante. Sabe aquele contexto que você tem o mensageiro e você tem a mensagem? O que é mais importante? É o mensageiro ou a mensagem? É a mensagem, concorda? O mensageiro é a ferramenta que permite com que você... o mensageiro, né? É aquele que permite que você receba a mensagem, mas ele não pode ser o mais importante. O mais importante tem que ser a mensagem. E ao longo do tempo tem causado, as pessoas têm sofrido um certo tipo de complicação mental no seguinte nível: elas não conseguem mais prestar atenção em si na mensagem. A maioria das mensagens que as pessoas acabam recebendo hoje, infelizmente, tem um poder mais hipnótico. E elas acabam mais se preocupando com o mensageiro de fato do que com a mensagem. E quando essa mãe, nesse filme, a heroína, ela pede pra filha dela colocar a máscara, o que ela estava querendo ali naquele momento? Ela estava querendo: filha, de algum jeito, tá? Simbolicamente assim, você vai fazer o bem aqui, você vai me ajudar a salvar quem tem que salvar, mas você não vai ser idolatrada por isso. Você vai cumprir a sua missão, a sua função, visto que você tem capacidade para executar isso. Mas as pessoas não devem idolatrar você pela capacidade qual você possui. Elas devem ver o resultado, o efeito que você quer gerar na vida delas, que está de acordo com a sua missão. Mas você não deve ser idolatrada por causa disso. Você não deve ser interpretada como se fosse uma deusa. Porque você possui algo de bom, você possui algo de especial, algo de importante. Talvez diferente de muitas outras pessoas, mas isso não tem que fazer você maior do que elas. Porque você está as ajudando, vai salvá-las de algum jeito. Você é uma ferramenta de salvação, de ajuda, de auxílio. Então, nesse momento, não importa quem você é, mas não importa o que você faz. E quando você começa a ter esse tipo de percepção, que, no caso, simbolicamente, eu estou trazendo esse filme, pensa, por exemplo, no Super-Homem. O Super-Homem é o inverso. Olha que interessante. Por que o filme do Super-Homem ele nunca dá certo? Porque possivelmente no inconsciente do indivíduo tem algo a ver com isso. Então, para pra pensar, o Clark é aquele que coloca o óculos. É uma coisa que eu sempre achei idiota enquanto criança. Era um homem que coloca um óculos e ninguém reconhece e fala: cara, aquele é o Super-Homem, é só tirar o óculos. Eu sempre, desde criança, eu sempre achei idiota. A coisa mais idiota também que eu achava é como um homem coloca uma cueca em cima da calça. É porque é tão gritante a forma de se ressignificar
o que o indivíduo deve perceber como verdade, que está tudo tão declarado, que você não tem que aprender o que é certo, você não tem que aprender o que é verdade, você tem que aprender o pior tipo de informação possível. Ou seja, informação é aquilo que dá uma forma interna ao ser, tá? Então, aquilo que tem que lhe dar forma interna não pode prestar. E de algum jeito existem diversas formas de você manipular o ser humano. A comunicação é uma dessas formas, né? É o meio com como isso acontece, né? Os filmes são uma forma de acontecer esse tipo de manipulação. Mas não somente isso, a palavra, ou seja, a possibilidade do homem se comunicar através da sua comunicação falada e tantas outras formas em si, ele sempre está levando algum signo que talvez não esteja sendo bem interpretado, porque ele não esteja associado à verdade. Então quando você pega lá o Super-Homem é o inverso. Você vê, lá nos Incríveis, eles usavam a máscara para não aparecer, não demonstrar quem eles eram enquanto eles estavam realizando aquele processo aquele processo heróico, né? Já no Super-Homem, você vê ele de cara lisa, você sabe quem é aquele cara. Só que por nada, pasmem, quando ele coloca o óculos, você não consegue mais saber quem é ele. Aquele é o Clark. E aí, aquele homem de cara limpa é o que você deve idolatrar. É o Super-Homem. O homem mais poderoso do universo. Tem suas fraquezas, como a Kryptonita, mas ele é super poderoso. Ele é um deus. Por que eu tô falando isso tudo? Possivelmente você é um herói. É, no mínimo, um herói da sua vida. Só que esse heroísmo não se dá per si, ou seja, não se dá somente por você. Antes de você estar aqui, da forma como você está, tal como eu estou falando com você aqui agora, eu tive um processo existencial onde eu dependi de outras pessoas para que eu estivesse. Se eu estou gravando esse vídeo aqui para você e estou passando esse tipo de informação, eu possuo uma intenção com isso. De algum jeito despertar em você um senso crítico um pouco diferente do que eu tenho observado como comum, porém rasteiro. Se para cada coisa, para cada mensagem, existe um conteúdo, existe uma forma, uma função, essa é a minha função aqui. Levar para você uma mensagem de mudança, em que você, nesse momento, através dessa mensagem, que você se perceba como um indivíduo, que você saiba quem você é e a sua importância diante das coisas que não somente acontecem na sua vida, mas para todos aqueles que estão ao seu entorno. E que se você está aqui hoje, e entendendo o que eu estou falando, é porque existiram outros antes de você, que cuidaram de você, independente da forma como tenha sido. Se você está aí, seja grato de algum jeito. Você tem que perceber, bom, esse seria um conselho, deveria perceber a sua diferença comparado às outras pessoas. Não há nenhum ser humano igual ao outro. Todos os seres humanos são diferentes entre si. Possuem semelhanças? Sim. Características físicas, até emocionais, enfim, um contexto como um todo, mas como um indivíduo, você é só você. Eu me recordo quando eu tava, acho que se não me engano, na sexta série, me veio um insight assim, cara. Eu tava anotando alguma coisa no papel, e naquele momento, o colégio onde eu estudava, ele era muito pequenininho, então eu ficava na frente já do quadro, uma turma totalmente pequena, né? E tinha uma parede do meu lado direito. Naquele momento que eu tava escrevendo, eu acabei esbarrando na parede. E eu acabei colocando a mão naquela parede que estava um pouco fria. E naquele momento me veio a seguinte percepção e observação. Eu sou o único em todo o universo que está colocando a mão nessa parede agora. Cara, sem sacanagem, foi a coisa mais incrível, uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. Eu me dar conta de que eu era o único em toda a história, de todo o universo. Ou seja, eu não estou falando só espacial, estou falando temporal.
eu era o único. Nesse momento, eu sou o único que está gravando esse vídeo para você dessa forma. Porque eu sou o único. Você também é único. Se você não sabe quem é você, como você pode se ajudar? Como você pode mapear melhor a sua vida? Você tem que saber quem é você. Você é único. Quem é você? Enfim, se você gostou desse vídeo, peço que você curta e, se possível, comenta. Eu acho interessante ver o que você está pensando, o que você está percebendo, observando sobre esses comentários que eu tenho feito, esses pensamentos. Tá legal? Até o próximo vídeo. Beijos do Nick.